Plantão policial. Plantão policial. Bom, agora 12h45, vamos para Varjota, em linha conosco, Roberto Lira. Meu caro, como foi essa história aí do velório dentro de hospital? Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E nós, inclusive, enviamos uma imagem, não sei se vai dar para a produção produzir. Luiz Augusto, um caso realmente que ontem à noite nossa reportagem recebeu várias mensagens através do nosso WhatsApp de trabalho, dando conta exatamente de um caso em que um cidadão, estaria o corpo de um cidadão no hospital de Redutaba, já perto de completar 24 horas após o cidadão ter sido encontrado sem vida, e nada de o rabecão do IML comparecer para conduzir o corpo, para liberar para a família, para velório e sepultamento. Nossa reportagem recebeu essa informação ontem à noite. Nós fomos até o local, até o hospital, para ver de perto e contar de perto essa situação. Chegando lá, realmente, nós constatamos a veracidade da informação. O cidadão, o que aconteceu? Um cidadão identificado, conhecido como Romário Motos, um mecânico dessa parte de motos, foi encontrado sem vida por volta de 00:30 de anteontem para ontem, ou seja, às 0h30 do dia de ontem, madrugada, ou seja, virada da noite de anteontem para ontem. O cidadão, infelizmente, foi encontrado sem vida, próximo ao local de trabalho dele, próximo à oficina que ele trabalhava, na região do centro de Redutaba. Acontece que a equipe do hospital de Redutaba foi acionada, foi até o local e conduziu a vítima para o hospital de Redutaba. Segundo os populares e familiares com quem a nossa reportagem conversou, o cidadão já estaria até sem vida e, na opinião, e levando em conta isso, nem haveria necessidade de ter sido conduzido para o hospital. Mas aí é uma opinião de familiares, a gente não teve acesso a conversar direto com o pessoal do hospital. Ocorre que até aí tudo bem, mas o certo é que esse cidadão, o corpo desse cidadão, inclusive a família suspeita que tenha sido morte natural, um possível infarto. Então, o que acontece? O corpo desse cidadão ficou no hospital de Redutaba por volta de 00:30 de anteontem para ontem, e assim continuou o restante da noite, digamos assim, até o dia amanhecer, e passou o dia todo ontem, chegando à noite, nada desse rabecão comparecer para recolher o corpo do cidadão. Então, somente ontem à noite, nossa reportagem ainda estava lá, já se preparando para retornar, após fazermos alguns vídeos lá no local. Inclusive, nós flagramos e mostramos em nossas redes sociais, Luiz Augusto, as velas acesas ao lado do corpo, ao redor do corpo do cidadão, na pedra do hospital de Redutaba. Então, nós tomamos conhecimento que o rabecão foi acionado, possivelmente por pessoas ligadas ao hospital, com atraso, e ainda o rabecão também teve sua parcela de atraso, devido a ser um rabecão para atender várias cidades. E o certo é que me parece que somou 2 atrasos. Foi isso que deu para a gente perceber. Nós não tivemos como ter uma palavra oficial de um órgão oficial do hospital, mas o certo é que a gente percebe que houve 2 atrasos para somar um atraso tão grande, um constrangimento tão grande para essa família do Romário, Francisco Romário, conhecido como Romário Motos, cidadão de 33 anos de idade, Luiz Augusto. Então, o que acontece? Somou esses 2 atrasos. Pelo que a gente pôde perceber, pelas informações que colhemos, tanto houve um atraso por parte do órgão competente de acionar o rabecão do IML,
como também teria havido um certo atraso do próprio IML, possivelmente por conta da demanda, né, de corpos que seria para recolher em outras cidades da região. Então, somou-se tudo isso, infelizmente, só por volta de 9h30 da noite de ontem, perto de completar 24 horas que o corpo estava aguardando, né, o recolhimento lá no hospital de Redutaba. Somente depois disso foi que, inclusive depois que a nossa reportagem fez lá algumas matérias, foi que o rabecão do IML chegou para conduzir o corpo. E no dia de hoje, nós já tivemos informação que o corpo foi liberado somente hoje, Luiz Augusto. Imagine só, aconteceu a morte na meia-noite, por volta da meia-noite, de anteontem para ontem. Somente hoje o corpo foi liberado lá pelo IML, né? E a continuação do velório. Tomamos conhecimento que vai ser hoje à tarde e o sepultamento ainda hoje à tarde também está previsto. O cidadão estaria sendo velado em Angicos, região de Angicos, zona rural de Redutaba, onde ele e a família dele residia. Então, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos desse cidadão, meu caro Luiz Augusto, e lamentamos profundamente, né, esse constrangimento, esse aumento no sofrimento dessa família, né, que a gente realmente lamenta, e a população de Redutaba, muito indignada, entrou em contato com a nossa reportagem para que a gente não deixasse passar isso em branco e registrasse. Nós registramos nosso canal no YouTube e também aqui com exclusividade em termos de rádio no Jornal Ceará. Portanto, essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará. Beleza, Alberto, obrigado aí pela participação e as informações. Realmente um caso assim chocante, né? Chocante mesmo. Porque você já imaginou, depois de 24 horas aguardando o rabecão do IML para os devidos procedimentos em relação ao corpo, para que esse corpo retorne em tempo hábil, para que a família possa reunir amigos, parentes e fazer um velório desse ente querido. Não tendo essa possibilidade, teve que fazer esse velório nas dependências do próprio hospital, no caso aí em Redutaba. Não sei se já havia ocorrido algo do tipo, mas isso demonstra a total falência, né, do serviço público nessa área aqui no estado do Ceará, porque não é possível que isso ocorra. E nós esperamos que um caso assim não volte a se repetir, porque o mínimo que os familiares têm direito é de fazer um velório digno e um sepultamento digno, né? Há alguém que morre, que falece, há um familiar que faleceu e com quem essas pessoas tiveram uma convivência, mantiveram um relacionamento durante tanto tempo. É absolutamente inacreditável o que ocorreu. Se você contar uma história dessa em qualquer país dito civilizado ou democrático, onde as instituições realmente funcionem e onde o Estado de fato exista para cumprir o seu papel, que é o de servir a sociedade e não se servir da respectiva sociedade, as pessoas não vão acreditar. É difícil você explicar o Brasil em países desenvolvidos e verdadeiramente democráticos.